A terceira mensagem que ele traz é o seguinte: ele diz, vou enviar o Espírito Santo. Aleluia. Porque enquanto Jesus estava aqui, mesmo quando morreu, que ressuscitou, esses 40 dias que ele estava, então ele estava em pessoa, estava ali encarnado. Jesus andava com os homens, andava ali, lado a lado com eles. Mas havia um projeto maior, que essa morte gerou, é que Jesus ele veio para um propósito, que era o quê? Cumprir o papel do Cordeiro, que tira o pecado do mundo pela morte, pela expiação, pelo preço. Mas agora, ele diz, é necessário que eu vá, para que o outro Consolador venha. Lá em João 16, aliás, em Atos 1, 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Recebam a virtude do Espírito Santo, que virá sobre vós. E sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então havia uma promessa, eu vou, mas o Consolador virá. Eu vou, porque se eu não for, ele não virá. É o que está escrito lá em João 16, 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vulo enviarei. Aleluia, Jesus já foi. Mas ele não só já foi, ele deixou uma turma lá orando, lá no cenáculo. Deixou uma turma lá de 120 que oravam. Ele deixou esse pessoal numa situação muito delicada, sabe por quê? Vocês fiquem aí, juntos, orando, até que sejam revestidos do alto, até que do alto vocês recebam poder. Mas sabe o que Jesus não fez? Não disse quantos dias eles iriam passar ali orando. Porque a gente gosta de prazo, né? A gente gosta de tudo certinho. Quanto tempo eu tenho que orar? Quanto tempo eu tenho que esperar? A gente gosta disso, né? Mas sabe, Jesus diz assim, dependam de mim. Não importa quanto tempo, me obedeçam. Fiquem na minha presença unidos, que virá sobre vocês o poder do alto. Mas fiquem. Eles já tinham muitas informações. Eles tinham o Sermão da Montanha, tinham uma boa doutrina, tinham uma teologia avançada, havia presenciado muitos milagres, mas apesar de tudo isso, não era suficiente, porque tudo isso eles tinham, mas estava com Jesus ali com eles. Agora Jesus, ele ascende aos céus, ele vai aos céus. Então só o que passaram não era suficiente, eles precisavam de algo mais, eles precisavam de um poder sobrenatural. Que essa é a grande questão, queridos, essa é a grande questão, é esse poder sobrenatural, que também não é uma coisa só teórica, é real, é fato. No versículo 1 diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Eles não estavam brigando, não estavam discutindo, não estavam vendo quem tinha o melhor posicionamento, nada disso. Eles só estavam aguardando a promessa. A promessa que Jesus falou que iria derramar sobre eles. Cumpriu-se no dia de Pentecoste. Pentecoste era o 50º dia após a Páscoa. Então a festa de Pentecoste era celebrada nesse dia, mas também conhecida como festa das primícias, pois coincidia com o fim da colheita de trigo.
era o último dia de festa, a multidão de judeus de várias partes do mundo se aglomeravam pelas ruas de Jerusalém. Portanto, eram milhares de casas ali, de residências em Jerusalém, e uma delas, onde ficava o cenáculo, essa palavra cenáculo, anogeon, dá a ideia de uma casa no segundo pavimento, um ambiente no segundo pavimento, era onde eles estavam. E Jesus mandou esperar em Jerusalém. Esperem, aguardem. Eu estou dizendo, eu vou enviar. Acreditem em mim. Sabe, essa palavra nós recebemos, queridos, o tempo todo, da parte de Deus. Descansem, não estejam ansiosos por coisa alguma. Alô? Amém? Sabe quantas vezes, queridos, nós temos uma dificuldade, temos um problema e colocamos nas mãos do Senhor e dizemos que acreditamos que Ele vai resolver, Ele vai solucionar, mas sabe, nós entregamos o problema e saímos dali com o problema, porque continuamos ainda com aquele negócio na nossa mente, como se não tivesse entregue. Mas quando você entrega de fato. Não entrega e traz de volta, não. Ele traz essa surpresa para os discípulos. Ele manda que eles fiquem ali. Provavelmente, algum deles perguntou: mas quanto tempo vamos ter que passar aqui? Apenas fiquem, apenas aguardem. Nós somos muito diretos, sabe, queridos? Nós queremos muita coisa, nós somos muito imediatistas. Mas Deus sempre quer nos ensinar. É por isso que Ele nos ensina a depender de fato dEle. Por isso Ele diz: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês recebam o poder, o selo que eu enviarei sobre vós pelo Espírito Santo. Eles sabiam da promessa, fizeram a parte que cabia a ele, foram para Jerusalém, se reuniram no cenáculo. Com isso, queridos, nós aprendemos que a parte do homem estava feita. Então tudo que o homem podia fazer, ele fez. A parte do homem, a igreja estava pronta, mas faltava algo. Faltava a parte do céu, a parte de Deus, a parte divina, a parte do eterno. Faltava esse poder que havia sido prometido, faltava esse selo. No versículo 2: e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Essa expressão é uma expressão que mexe muito com a gente. De repente a minha bênção me alcançou. De repente a minha resposta chegou. De repente aquilo que estava engasgado desengasgou. De repente aquilo que estava travado destravou. De repente a manifestação de Deus foi visível. De repente. Eu acho legal que ele não faz assim umas introduções, ele não faz umas sinalizações, é sempre no de repente. Sabe, eles estavam lá 10 dias, de repente. Não começou com a história de um friinho na barriga, um arrepiozinho no braço, no pé da orelha. Não. De repente, veio do céu um som, como um vento veemente, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados.
De repente Jesus confirma a promessa. De repente a parte divina vem do céu. De repente o barulho veio do céu, um som, ou seja, foi algo que não foi produzido por vontade humana, vontade do homem, e nem produzido pela natureza. Foi algo que veio de Deus. Foi algo que veio do céu. O barulho do vento é algo que se ouve e não se vê. O som é algo que se ouve e não se vê. O texto fala que veio do céu um som, ou seja, o barulho como de um vento. O barulho como de um vento impetuoso. Aleluia.